Você já se perguntou por que certos vídeos, mensagens ou pessoas aparecem na sua vida no exato momento em que você mais precisa de direção, ainda que nem sempre perceba isso de imediato? Há algo invisível operando nos bastidores da sua caminhada, conduzindo seus passos por rotas que seus olhos não conseguem enxergar, mas que sua alma reconhece como verdadeiras. O simples fato de você estar aqui agora, ouvindo esta oração, não é uma coincidência qualquer. Existe um motivo, um propósito maior. Existe uma razão que vai além da lógica humana. Você foi atraído até esta palavra por um motivo espiritual que talvez só vá compreender mais adiante, mas que já pulsa forte dentro de você. Algo no seu espírito se agitou, como se uma presença silenciosa estivesse sussurrando. Fique, escute, há algo que você precisa receber aqui. Quantas vezes em sua vida você sentiu que estava prestes a entender algo, como se houvesse uma revelação à espreita, mas ela escapava pelos seus dedos como areia seca? Como se algo estivesse prestes a acontecer, mas travado em um ponto que você não conseguia alcançar. Essa sensação não é aleatória. É o eco de algo que está sendo gerado nos céus para se manifestar na sua história. Mas para isso, é preciso estar sensível. É preciso parar. É preciso estar disposto a escutar o que o coração grita quando o mundo faz silêncio. Deus trabalha em camadas. Ele fala em códigos. Ele esconde respostas nas entrelinhas e entrega revelações em pequenos detalhes. E muitas vezes, o que parece apenas mais uma oração na internet é, na verdade, uma convocação divina. Não foi você quem escolheu clicar aqui. Foi o céu que escolheu te chamar. Há algo escondido nesta oração, uma chave espiritual. E essa chave não é física, não tem forma ou peso, mas é capaz de abrir portas que anos de esforço humano não conseguiram sequer trincar. Portas emocionais, portas familiares, portas ministeriais, portas que estão trancadas por dentro, por traumas, medos, frustrações, palavras lançadas, pecados não confessados, portas que se fecharam por fora, por rejeições, perdas, falências, decepções, abandono, e outras, mais silenciosas ainda, que você nem sabe que existem, mas que estão ali, bloqueando caminhos e atrasando promessas. Essa oração não começa com promessas humanas. Ela começa com um sussurro de Deus dizendo: estou aqui. E se você ouvir até o fim, eu vou te entregar uma chave. Essa chave não será dada de qualquer forma, porque não é qualquer pessoa que pode recebê-la. Ela está escondida, mas não como quem esconde para negar. Está escondida como um tesouro está escondido num campo, esperando que alguém o descubra. Está guardada não porque é inalcançável, mas porque só será revelada ao coração disposto. Ao espírito quebrantado, aquele que entende que o céu vai liberar hoje não é uma fórmula mágica, mas um segredo sagrado. Quando você entende que Deus não trabalha com acasos, tudo muda. Até o caos passa a ter um sentido. Até a dor passa a ter um plano. Até o silêncio dele vira mensagem. E o que parecia apenas mais uma noite de busca, vira o exato momento em que os céus começam a se mover a seu favor. Não porque você é perfeito, mas porque você é buscador. E o buscador sempre encontra. A Bíblia diz que quem bate, a porta se abre. E talvez hoje você não esteja apenas batendo com os punhos, mas com a alma inteira. E é por isso que esta oração está sendo feita agora. Para quem está cansado de gritar para portas que não respondem. Para quem já perdeu a chave e não sabe mais onde procurar. Para quem já tentou tudo e agora só quer se render ao que vem do alto. Você foi conduzido aqui por uma necessidade que ainda não sabe nomear, mas que Deus conhece de cor. E Ele está prestes a te mostrar que existe algo escondido nesta oração que vai transformar não só sua semana, mas sua percepção espiritual.
Deus quer te ensinar que existem respostas que não vêm da lógica, mas da obediência. Que existem direções que não surgem de perguntas, mas do silêncio. E que algumas respostas não são palavras, são chaves. Elas não explicam, elas abrem. E uma dessas chaves será colocada diante de você agora. Mas antes que essa chave te seja revelada, você precisa entender o que está bloqueando as portas. Porque às vezes o problema não está no que está trancado, mas no que está escondido atrás da tranca. E é aí que o próximo passo da sua jornada começa. Há momentos em que tudo parece estar se movendo, mas você não sai do lugar. O tempo passa. As promessas são lembradas, as orações são feitas, mas na prática nada muda. Você olha ao redor e vê portas se abrindo para todos, menos para você. O que antes parecia ser apenas uma fase, começa a parecer um padrão. E então a pergunta vem, como um sussurro que ecoa no fundo da alma. O que está me impedindo? Não é visível, não é concreto, mas está lá. Um bloqueio invisível, como uma barreira silenciosa que se impõe entre você e o cumprimento daquilo que Deus prometeu. Esse tipo de bloqueio não se manifesta com barulho, ele se infiltra com silêncio. Ele se camufla nas decisões adiadas, nos medos velados, nas feridas não curadas. Esse bloqueio tem nome, pode se chamar culpa. Pode se chamar incredulidade, pode se chamar trauma. Outras vezes, ele é apenas uma neblina densa de confusão espiritual que impede você de discernir o que é de Deus e o que é distração. E o mais perigoso disso tudo é que a maioria das pessoas vive anos com esse bloqueio sem sequer perceber, porque a vida vai seguindo, os dias vão passando e a alma vai se acostumando com a ideia de que talvez o céu esteja fechado, quando, na verdade, o coração é que está travado. Existem pessoas que, mesmo orando todos os dias, não percebem que suas palavras batem no teto e voltam. Não porque Deus não quer ouvir, mas porque há uma trava interna que precisa ser quebrada, um segredo que precisa ser revelado, uma chave que precisa ser girada. O bloqueio espiritual não está apenas no que você faz, mas muitas vezes no que você não faz. É quando você deixa de perdoar. É quando você guarda ressentimentos como se fossem amuletos. É quando você se esconde atrás de máscaras religiosas enquanto sua fé se apaga por dentro. A verdade é que o bloqueio não é só sobre obstáculos externos, é sobre prisões internas que precisam ser identificadas e vencidas. E o mais impressionante é como Deus, em sua infinita graça, começa a tocar nessas áreas sem fazer alarde. Ele não entra chutando portas, ele sussurra, ele mostra detalhes. Ele revela por meio de sonhos, de situações repetidas, de sensações que te incomodam mais do que deveriam. Quantas vezes você já percebeu que algo estava fora do lugar, mas não sabia o quê? Quantas vezes o peso espiritual aumentou depois de uma conversa, um ambiente, uma lembrança? Isso não é aleatório. São sinais, indícios de que há uma trava espiritual que precisa ser exposta à luz. E esse tipo de bloqueio é sutil, porque ele vai drenando sua esperança. Ele vai fazendo com que você pare de esperar, mesmo orando. Vai fazendo com que você se mova mecanicamente, sem expectativa real. E é exatamente aí que o inimigo trabalha. Ele não quer apenas travar sua bênção, ele quer matar sua fé. Porque se ele destrói sua fé, ele destrói seu acesso à resposta. É como tentar abrir uma porta com uma chave que não gira porque está enferrujada. Você a tem nas mãos, mas não consegue usar. E essa ferrugem é formada por dúvidas, cansaço, pensamentos repetitivos de fracasso e desistência. Por isso, esse momento de oração não é apenas uma sequência de palavras. É um campo de batalha. É onde o invisível começa a ser confrontado.
É onde você não só fala com Deus, mas também escuta o que Ele quer revelar. E muitas vezes, Ele vai mostrar que o que precisa mudar não está ao seu redor, mas dentro de você. Há cadeados que se prendem à alma e há chaves que só o Espírito pode trazer. Mas para isso você precisa permitir que Ele vá fundo, que Ele ilumine os cantos escuros, que Ele desarme as defesas que você construiu para sobreviver, mas que hoje só servem para te afastar da liberdade. E então, quando você menos esperar, o Espírito começa a mexer na estrutura. Ele começa a remover tijolos invisíveis de muros que você nem sabia que tinha construído. Você sente o quebrantamento chegando. As lágrimas vêm sem explicação. O coração fica sensível. E aí, nesse momento sagrado, você percebe: algo começou a se mover. Algo espiritual começou a romper. O que antes era silêncio, agora é direção. O que antes era peso, agora é leveza. E essa transformação silenciosa é o prenúncio de uma resposta. A chave que estava escondida começa a se revelar. Mas ela ainda não está completa, porque existe mais um ponto que precisa ser compreendido antes que a porta finalmente se abra. Você está pronto para descobrir qual é o passo seguinte que Deus precisa que você dê? Porque é justamente nele que está o poder de destravar aquilo que parecia impossível. Há uma hora em que o céu parece calado demais. O silêncio de Deus, para quem espera uma resposta urgente, pode ser ensurdecedor. Você clama, você ora, você dobra os joelhos com o coração apertado, os olhos molhados, e tudo o que recebe em troca é o eco da própria voz. Parece que o mundo inteiro se move, menos você. Pessoas à sua volta recebem bênçãos. Testemunhos surgem de todos os lados, e você começa a se perguntar: será que Deus esqueceu de mim? Mas o que poucos entendem é que esse silêncio, na maioria das vezes, não é abandono. Ele é o ambiente em que as maiores transformações acontecem, não do lado de fora, mas dentro de você. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é denso. Ele carrega mensagens invisíveis que só os olhos da fé conseguem decifrar. Ele não vem para te afastar, mas para te atrair. Só que na ausência de uma voz divina clara, a dúvida grita. E grita alto. Ela ocupa os espaços onde antes havia esperança. Ela sussurra que você não é digno, que orou errado, que está sendo castigado, que Deus está decepcionado com você. O problema é que, se você der ouvidos ao barulho da dúvida, começará a desacreditar da promessa. E isso é tudo que o inimigo quer. Que você pare de crer antes que a resposta venha. É nesse campo silencioso que o espiritual e o emocional travam batalhas intensas. Você pode acordar crendo com todas as forças e antes do almoço já estar afundado em questionamentos. É um campo minado de sentimentos contraditórios, porque em algum lugar dentro de você ainda há fé. Mas a mente, influenciada pelo tempo de espera, começa a construir cenários que Deus nunca desenhou. Começa a projetar rejeições, abandonos, castigos. E o que era apenas silêncio, agora parece um julgamento. Mas Deus não silencia por prazer. Ele silencia porque está gerando algo que só pode nascer no escuro. Assim como uma semente que precisa da terra para florescer, há revelações que só podem brotar do silêncio. Há fortalezas que só desabam quando a alma se encontra sozinha diante de Deus. Não se trata de ausência, mas de preparação. Ele está te forjando. E nesse processo, Ele não quer apenas te dar uma resposta. Ele quer te tornar alguém capaz de sustentá-la quando ela chegar. O silêncio é a oficina onde Ele aperfeiçoa a sua fé, afina sua sensibilidade espiritual e limpa seus olhos da poeira da ansiedade. Quantas vezes durante esse silêncio você pensou em desistir? Quantas vezes sentiu que não conseguiria mais orar? Que suas palavras já não tinham mais força? Que seu coração estava seco? E mesmo assim, você continuou.
você permaneceu. Essa permanência silenciosa, machucada, com a alma em pedaços, é um dos atos mais poderosos de fé Porque que você existem. Continuou não porque viu, mas porque creu. E é exatamente isso que ativa o mover de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que esperaram em silêncio. Abraão esperou, Ana esperou, Davi esperou. E em todos esses silêncios, Deus estava agindo. Só que nesse momento é fundamental entender algo profundo. O silêncio de Deus é o lugar onde você precisa aprender a distinguir as vozes, a sua voz, a voz do inimigo, a voz da alma ferida. E no meio delas, a voz suave do Espírito Santo. Ela não grita, ela não obriga, ela sussurra. E para ouvi-la, é preciso calar todos os ruídos internos. É por isso que o silêncio de Deus é tão importante. Ele não vem para matar sua fé. Ele vem para fazer sua fé crescer de forma tão sólida que nenhuma dúvida conseguirá mais derrubá-la. E quando você começa a entender isso, o silêncio já não assusta. Ele se torna um campo de escuta. Ele deixa de ser ausência e se transforma em presença oculta. Deus não deixou de falar. Ele só está ensinando você a ouvir de um novo jeito. E nesse novo jeito, há revelações que palavras não alcançam. Há consolações que só o Espírito pode oferecer. Há chaves que só se revelam no tempo do silêncio. E uma dessas chaves está prestes a ser entregue. Mas antes disso, há uma barreira ainda mais profunda que precisa ser quebrada. Uma barreira que não está no céu, nem no tempo, nem nas circunstâncias. Ela está no íntimo do seu coração e precisa ser confrontada antes que a chave se revele por completo. Dentro de cada pessoa, há portas que ninguém mais pode abrir. Portas seladas por traumas, decepções, medos antigos, palavras malditas que ficaram como eco no fundo da alma. Portas que foram trancadas por decisões silenciosas, feitas nos bastidores da dor, do tipo, nunca mais vou confiar, não vou mais amar, vou fingir que não me importo. E assim, pouco a pouco, o coração vai se fechando. Não de uma vez, mas em etapas. Um pedaço por causa daquela traição, outro por conta daquele abandono, mais um por causa da promessa quebrada. E quando você percebe, o coração inteiro já não pulsa da mesma forma. Está ali, ainda batendo, mas sem se entregar. O problema de um coração trancado é que ele não filtra o que entra e o que sai. Ele simplesmente bloqueia tudo. Não deixa entrar amor novo, nem deixa sair perdão antigo. É uma prisão silenciosa, confortável até certo ponto, porque parece proteger. Mas essa proteção vira um cárcere. Um lugar onde a alma se acostuma com a ausência de riscos, mas também com a ausência de vida. Porque viver, de verdade, é se permitir sentir. É se permitir ser vulnerável. É correr o risco de ser ferido de novo, mas também o risco de ser curado. E Deus, em sua infinita sabedoria, sabe exatamente onde está essa porta. Ele sabe o que há por trás dela. E mais, ele carrega a chave que pode destrancar tudo. Mas há um detalhe, ele não arromba, ele não invade, ele espera ser convidado. Espera o momento em que você, com as mãos cansadas de tentar controlar tudo, com os olhos exaustos de tanto vigiar as próprias feridas, decida se render. E é aí que a chave aparece. A chave da rendição. Um ato simples, mas profundo. Não é sobre fraqueza, é sobre entrega. É quando você diz, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Toma o controle. A rendição é o maior ato de coragem que um ser humano pode ter. Porque ela não é um gesto de derrota, mas de confiança. É reconhecer que há alguém maior, mais sábio, mais forte, que sabe o caminho melhor do que você. É admitir que os próprios métodos falharam, que as próprias estratégias cansaram e que é hora de abrir mão do controle para finalmente experimentar a paz.
Só que abrir mão do controle, para quem passou a vida tentando sobreviver sozinho, parece um salto no escuro. Por isso, Deus não te apressa. Ele te convida, com paciência, com amor, com presença constante, mesmo nos dias em que você finge que não o vê. Talvez você esteja com essa chave nas mãos há muito tempo, sem perceber. Talvez a oração que você precisa fazer não seja pedindo algo, mas entregando a dor que você esconde tão bem, entregando o orgulho que te impede de pedir ajuda, entregando o medo de ser rejeitado, entregando a imagem de força que você construiu para sobreviver. Porque enquanto essa imagem estiver de pé, o coração continua fechado. E Deus não quer lidar com a imagem, Ele quer transformar a essência. A chave da rendição também desbloqueia áreas que você já nem lembrava que existiam. Sonhos esquecidos, talentos adormecidos, chamados que ficaram soterrados pelo tempo e pela frustração. Deus não apenas quer curar o que dói, mas também ressuscitar o que morreu. E essa chave, ao girar, começa a derrubar muralhas internas. Você sente medo, sim. Sente vontade de recuar, de voltar para o controle. Mas há uma voz suave dizendo: confia em mim. Eu não vou te quebrar. Eu vou te reconstruir. E nessa reconstrução, surge algo novo. Uma sensibilidade que você achou que tinha perdido. Uma capacidade de ouvir Deus até no silêncio. Uma paz que não depende de respostas imediatas. Um amor que não se explica. Só se vive. A chave da rendição não abre apenas uma porta. Ela abre o caminho para que o céu se conecte com a sua alma. E é nesse lugar, nesse espaço sagrado de vulnerabilidade, que a verdadeira cura acontece. Mas há um detalhe escondido nisso tudo. Algo que poucos percebem. Uma chave sozinha não abre nada. Ela precisa ser usada, precisa ser girada. E, acima de tudo, precisa encontrar a fechadura certa. Há pessoas tentando abrir portas com chaves erradas, tentando resolver questões espirituais com soluções humanas, tentando vencer batalhas internas com forças externas. E é aí que a frustração se instala. Porque a resposta não vem. O milagre não acontece, a paz não chega, não porque Deus não quer dar, mas porque o coração ainda está fechado. Por isso, neste exato momento, Deus está te chamando para fazer uma pausa sincera, uma pausa em que você olhe para dentro sem medo e pergunte: Senhor, qual é a porta que eu ainda não abri? Porque é justamente por trás dessa porta que a próxima revelação está escondida. Imagine por um instante a cena, uma sala escura, silenciosa, carregada de lembranças, onde os quadros na parede não mostram rostos felizes, mas fragmentos de uma história que você mesmo tentou esconder. Um lugar onde cada objeto tem um peso, cada sombra tem um nome, cada canto traz um sussurro do que um dia feriu, frustrou, paralisou. E ali, trancado com 7 chaves, está o coração. Cansado de bater no vazio, sufocado por mágoas antigas e quase convencido de que nada mais pode mudar. Mas eis que algo diferente acontece. Uma presença entra, silenciosa, mas intensa, invisível, mas inconfundível. Não vem com barulho, não vem com pressa, não vem com imposição. Ela vem quando essa presença toca a fechadura da alma, o impossível começa a ceder. A porta que ninguém podia abrir finalmente se move, não com violência, mas com autoridade. Um estalo ecoa, não apenas no ambiente, mas dentro do espírito. E é como se tudo ao redor soubesse que algo sagrado estava acontecendo. O ar muda, o tempo desacelera, a alma se cala. Porque o que está entrando não é apenas uma resposta, mas uma atmosfera inteira. Uma atmosfera carregada de cura, de amor, de paz, que excede o entendimento humano. Não é um sentimento passageiro. É uma realidade espiritual que invade o natural. Uma invasão de graça. Um transbordar do céu sobre a terra. A sala antes escura
começa a ser iluminada não por lâmpadas, mas por uma luz que vem de dentro de quem decidiu se render, de dentro de quem decidiu girar a chave. Essa mudança de atmosfera não acontece só nos ambientes externos. Ela primeiro se instala dentro de você. É como se a alma respirasse fundo depois de muito tempo sufocada. Como se a mente, acostumada a pensamentos repetitivos, começasse a ouvir uma nova voz. Uma voz firme, mas doce. Uma voz que não acusa, mas liberta. E essa voz não vem para dar explicações, mas para trazer direção. Ela diz: você não está sozinho, nunca esteve. Eu estava esperando o momento em que você me deixasse entrar. E nesse instante, a atmosfera muda por completo. A sala já não é mais uma prisão, ela vira altar. O chão que você pisa já não é chão comum. É solo consagrado pela presença daquele que sabe transformar dor em propósito. E essa atmosfera é tão real, tão palpável, que até os outros percebem. Não entendem de onde vem, mas notam algo diferente em você. É o olhar que muda, é o tom da voz, é a forma como você reage ao que antes te desestabilizava. Não que a vida tenha ficado fácil, não que os problemas tenham sumido, mas agora você caminha com outra perspectiva. Uma que só é possível para quem foi tocado pela presença. Porque essa atmosfera não apenas acalma, ela ativa, ela desperta dons que estavam adormecidos. Ela traz à tona uma autoridade espiritual que antes estava enterrada sob a insegurança. E você começa a perceber que tudo aquilo que parecia fim era só preparação, que cada lágrima foi regada para que agora florescesse algo novo, algo eterno. Essa atmosfera também carrega discernimento. Um discernimento que ultrapassa a lógica. Você começa a enxergar o que ninguém vê, começa a sentir o que ninguém sente, começa a ouvir o que o céu está falando, mesmo em meio ao barulho do mundo. E isso te transforma, porque quem já experimentou essa presença não consegue mais viver no piloto automático, não consegue mais aceitar uma fé morna, não consegue mais se contentar com rituais vazios. Existe fome, fome de mais, fome de profundidade, fome de intimidade. Porque você sabe, agora mais do que nunca, que o que mudou sua atmosfera não foi uma música, não foi um texto bonito, não foi uma emoção qualquer. Foi Ele, o próprio Deus, entrando onde só Ele poderia entrar. E quando essa atmosfera se estabelece, ela começa a empurrar para fora tudo o que não combina com ela. O medo, a ansiedade, a vergonha, o peso do passado, tudo isso começa a perder espaço, porque onde a luz entra, as trevas não resistem. Não precisam ser expulsas com gritos. Elas simplesmente não suportam permanecer. A paz é tanta que se torna insuportável para o caos, e o coração, antes inquieto, encontra descanso. Um descanso que não paralisa, mas fortalece. Um descanso que prepara para o próximo passo. Porque sim, sempre há um próximo passo. Deus não abre portas para nos deixar em contemplação eterna. Ele abre portas para nos conduzir para o novo. E esse novo, na maioria das vezes, começa pequeno. Começa com uma oração diferente, com uma atitude de obediência simples, com uma decisão que ninguém vê, mas que muda tudo no mundo espiritual. Porque uma vez que a atmosfera mudou, suas escolhas mudam também. Você passa a andar conforme a nova realidade que te cerca. Não é mais influenciado apenas pelas circunstâncias, mas pela presença que carrega. E quando isso acontece, até o inferno treme. Porque uma pessoa que entendeu o poder de uma porta aberta, de uma atmosfera transformada, de uma presença que invade, se torna uma ameaça às trevas. Só que há algo que ainda precisa ser revelado. Algo que está escondido por trás dessa mudança. Algo que muitos experimentam, mas poucos compreendem. Existe uma consequência poderosa de abrir o coração
e permitir que a presença de Deus mude a atmosfera interna. Uma consequência que não se limita a você, mas que transborda para quem está à sua volta. Nem sempre é no grito que a vida muda. Às vezes é no sussurro, no gesto silencioso, no olhar carregado de paz, no abraço que não pede explicações, apenas acolhe. Porque quando a presença de Deus transforma alguém por dentro, o mundo ao redor dessa pessoa começa inevitavelmente a sentir os efeitos. É como um perfume raro, intenso, que se espalha mesmo quando ninguém percebe de onde veio. Um transbordar que não pede permissão para acontecer, mas que se manifesta com autoridade, alcançando lugares, pessoas e situações que até então pareciam inalcançáveis. E o mais impressionante é que quem vive esse derramar não precisa anunciar o que carrega. A atmosfera denuncia. As palavras ganham peso. Os silêncios passam a comunicar algo que não se explica. A própria vida vira carta viva. O transbordar espiritual não é barulhento, ele é profundo, e é por isso que transforma. Ele vai além do discurso, vai além da religiosidade. Ele entra nos becos das relações quebradas, toca os lugares onde a dor fez morada por anos, e como um rio que não respeita obstáculos, ele passa, lavando, limpando, regando. É por isso que quando alguém verdadeiramente acessa essa chave espiritual oculta, escondida dentro da oração sincera, ela se torna agente de mudança onde estiver. Não precisa de palanque, precisa apenas estar. Porque estar cheio de Deus é o suficiente para que outros comecem a se esvaziar de tudo o que os impede de viver plenamente. E assim, um novo ciclo começa. Um ciclo de libertação em cadeia, onde uma vida tocada se torna canal para outras vidas serem restauradas. Pense em como uma simples vela acesa pode quebrar a escuridão de um lugar inteiro. Agora imagine essa vela se multiplicando, uma chama acendendo outra e outra e outra. Foi assim com os discípulos. Foi assim com cada avivamento na história. E é assim até hoje com pessoas comuns que ousam se render de forma incomum. Quando o coração se rende, o céu se move. Quando o céu se move, a terra é tocada. E quando a terra é tocada, cadeias caem, muralhas desabam, feridas cicatrizam. Não por causa da pessoa em si, mas por causa do que ela carrega. Ela se torna ponte entre o humano e o divino. Um altar ambulante. Um canal por onde o espírito flui, e onde há fluxo, há vida. Esse transbordar, no entanto, não é seletivo. Ele não escolhe os mais santos, os mais preparados, os mais reconhecidos. Ele escolhe os disponíveis, os que se colocam de joelhos, os que reconhecem que sozinhos não têm nada para oferecer. Os que choram no secreto, mas levantam no público com a autoridade de quem foi visitado por Deus. São esses que mudam atmosferas. São esses que, com um toque, um conselho, uma oração simples, plantam sementes de eternidade no coração de quem já havia desistido de tudo. E isso não acontece porque eles têm algo de especial. Acontece porque permitiram que a presença fizesse neles o que nenhum esforço humano conseguiria fazer. Você já percebeu como algumas pessoas carregam algo diferente? Elas não gritam, mas suas palavras ficam ecoando na mente. Elas não se impõem, mas quando falam, há peso. Há verdade, há algo que toca profundamente, mesmo que a conversa seja curta. Isso é fruto do transbordar. É o resultado de um coração que foi quebrado e reconstruído pelas mãos do Pai. Corações assim não se tornam orgulhosos, eles se tornam sensíveis, atentos, cheios de compaixão, porque sabem que tudo o que carregam não vem deles, mas dele, e por isso não retêm, não escondem, eles compartilham, derramam, doam, porque sabem que quanto mais entregam, mais recebem.
É um ciclo divino que não se esgota. O mais curioso é que esse transbordar pode acontecer nos lugares mais improváveis. Uma sala de hospital, uma fila de banco, uma conversa em voz baixa no final de um culto, um áudio enviado no momento exato. Deus usa o que está disponível. E quando ele encontra alguém disposto, não importa o ambiente, o sobrenatural se manifesta. O milagre acontece, e aquele que recebeu se torna testemunha viva de que a oração tem poder. Não o poder de manipular Deus, mas o poder de nos alinhar com a vontade dele. E é nesse alinhamento que a vida se transforma. E quando a vida se transforma, outras vidas são tocadas. Esse é o ponto em que o propósito se revela. A dor que antes parecia aleatória, agora ganha sentido. O silêncio que parecia abandono se mostra como tempo de preparação. E tudo aquilo que parecia perdido vira testemunho. Você se torna carta aberta, escrita por Deus, lida pelo mundo. E as pessoas começam a perguntar: o que aconteceu com você? E você responde com a verdade mais simples e poderosa que existe: eu fui alcançado, porque no fim, o transbordar não é sobre mostrar poder, é sobre demonstrar amor. Um amor que não se explica, só se vive, e que, quando vivido de forma real, alcança até aqueles que já tinham perdido toda a esperança. Mas há algo mais. Algo ainda mais profundo, algo que não se vê com os olhos naturais, mas que está sendo preparado nesse exato momento. Existe uma dimensão espiritual que se abre quando esse transbordar atinge o seu ponto mais alto. É quando a sua entrega gera frutos que você nem imagina. É quando o céu responde com uma promessa. Não é raro que, em meio às batalhas da vida, a gente se esqueça das promessas. A dor grita tão alto, os dias se arrastam tão lentos, e a esperança parece escorrer pelas frestas das orações não respondidas. E aí, como um viajante que perdeu o mapa, muitos se contentam em caminhar sem rumo, achando que o silêncio de Deus é o fim da linha. Mas o que poucos percebem, e o que ainda menos conseguem crer, é que a promessa nunca saiu do lugar. Ela ficou ali, intacta, esperando o momento certo. Como uma semente lançada em terra seca, ela aguardava a estação da chuva. Não se tratava de abandono. Era apenas o tempo da germinação. Dentro de cada oração feita com fé, mesmo que fraca, existe um código divino, uma espécie de assinatura celestial. Um eco do que já foi escrito a nosso respeito antes mesmo que a primeira lágrima tivesse tocado o chão. É por isso que a promessa parece esconder-se, não porque esteja distante ou negada, mas porque é necessário que o coração esteja pronto para recebê-la. Afinal, o problema nunca foi o céu estar fechado. Foi o coração estar distraído demais para enxergar os sinais. Deus não esquece do que prometeu. Ele não se atrasa, ele prepara, ele molda. E às vezes, antes de abrir a porta, ele transforma quem vai atravessá-la. Quantas vezes você se sentiu preso em ciclos intermináveis? O mesmo problema, a mesma aflição, o mesmo desânimo. E no fundo, uma pergunta gritando: será que Deus ainda vai cumprir o que me disse? E a resposta, mesmo que o tempo tenha tentado apagar, permanece a mesma. Sim, a promessa ainda está de pé. Ela nunca foi cancelada. O que estava sendo trabalhado era você, porque existem promessas que só se manifestam quando o coração está pronto para não transformar bênção em peso. Deus sabe que há coisas que, se forem entregues antes da hora, não edificam, destruem. Ele vê além. Ele age com precisão cirúrgica, e é por isso que o processo é muitas vezes doloroso, silencioso, incompreensível. No entanto, é nesse processo que a chave espiritual começa a se revelar. Não como algo místico ou inalcançável, mas como uma percepção que muda tudo. É quando, em meio às dores, você começa a perceber que algo dentro de você foi mudando. O que antes gerava desespero agora provoca clamor.
O que antes causava revolta, agora gera dependência. E sem perceber, aquilo que era um fardo se transforma em altar. Você começa a ver que Deus não estava apenas preparando a promessa para você, mas estava preparando você para a promessa. E isso muda tudo, porque agora você não quer apenas o que Ele tem para te dar. Você quer quem Ele é. E nesse lugar de rendição, a promessa deixa de ser algo a ser conquistado e passa a ser uma extensão da presença. E o mais impactante é que muitas vezes a promessa se manifesta no ordinário. Não vem com trombetas nem holofotes. Ela chega no meio da rotina, numa conversa inesperada, numa resposta simples, num detalhe que antes passava despercebido. Porque quando o coração está desperto, ele reconhece o sagrado mesmo no comum. É ali que você entende que a oração feita no escuro, a lágrima derramada sem testemunhas, o grito abafado no travesseiro, tudo isso foi colhido por Deus. Nada foi em vão. Cada palavra lançada no altar foi registrada. E no tempo certo, o tempo que só Ele conhece, o céu se move para trazer à tona o que já era seu por promessa. Mas há mais. Porque a promessa de Deus nunca vem sozinha. Ela carrega em si um peso de responsabilidade. Ela te posiciona, ela te desperta, ela te impulsiona. E quando ela chega, ela não vem apenas para te abençoar. Ela vem para te transformar em bênção. Ela te tira do esconderijo. Ela te coloca no lugar de impacto. Ela exige coragem, fé, obediência. Porque a promessa não é o fim da história. É o início de uma nova etapa. Uma etapa em que você passa a ser parte da resposta para outros que ainda estão esperando. E aí, aquilo que um dia foi sussurrado no secreto se torna testemunho no público. A promessa se torna a prova viva de que Deus cumpre o que diz, mesmo quando tudo parece contrário. É por isso que, se hoje você sente que há algo maior escondido nessa oração, não ignore esse sinal. Não é coincidência. É convocação. É o céu te chamando para lembrar o que você tentou esquecer, para resgatar aquilo que a dor tentou soterrar, para te lembrar que a promessa ainda vive, que ela ainda pulsa, que ela ainda carrega a mesma unção de quando foi liberada. E agora, mais do que nunca, ela está mais próxima de se cumprir do que você imagina. Mas antes de tudo isso se manifestar plenamente, há uma última peça, uma última verdade profunda e silenciosa que precisa ser descoberta. Existe um tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de algo sagrado. Um silêncio que não oprime, mas revela. A chave espiritual que está escondida nesta oração não é algo que se pega com as mãos, mas algo que se discerne com o Espírito. Ela não é feita de metal, não tem dentes visíveis, não reluz sob a luz do sol. Mas ainda assim, é a chave mais poderosa que pode existir. Porque não abre portas físicas, mas portais invisíveis entre o céu e a terra. Essa chave não é dada a quem grita mais alto ou a quem se move com mais pressa. Ela é confiada àqueles que, mesmo em meio às ruínas, permanecem com o coração voltado ao Pai. Ela é revelada não aos mais fortes, mas aos que permanecem fiéis, mesmo quando tudo parece perdido. Essa chave é a entrega, mas não a entrega que se faz por obrigação. É aquela entrega profunda que rasga o ego e cala as exigências do orgulho. É o tipo de entrega que aceita não entender, mas escolhe confiar. Que caminha no escuro não porque vê o caminho, mas porque conhece quem está guiando. É quando a alma, depois de lutar tanto, se rende. E ao se render, ela acessa. É nesse ponto que o sobrenatural deixa de ser apenas um conceito distante e passa a ser realidade presente. Porque o que abre as portas do céu não é a força da voz, é a profundidade do coração. E quando esse coração se posiciona, mesmo que em silêncio, ele aciona algo que nenhuma palavra pode descrever completamente. A chave espiritual
também é a obediência. Não aquela obediência motivada pelo medo, mas a que nasce do amor. A que entende que o sim de Deus nem sempre vem no tempo em que se deseja, mas sempre no tempo em que se precisa. Obediência é caminhar sem ver, é continuar mesmo quando tudo grita para parar. É dizer, eis-me aqui, mesmo quando o caminho parece não ter chão. É tomar decisões baseadas não no que é mais confortável, mas no que é mais correto diante dos olhos dele. Porque quem obedece carrega consigo o perfume da presença. E onde a presença está, ali está a resposta. A obediência tem o poder de destrancar cadeados que há anos mantêm almas cativas em prisões invisíveis. Ela movimenta o mundo espiritual de forma intensa, porque representa confiança pura, sem filtros, sem reservas. Mas há outra camada nessa chave. Ela é feita também de fé prática, aquela fé que sai do campo da teoria e se transforma em atitude diária. Fé que acorda mesmo cansada, que ora mesmo em silêncio, que ama mesmo ferida. Essa fé não depende de sinais para existir, porque ela mesma se torna o sinal. Ela é a evidência de que, apesar de tudo, ainda se acredita. É a força que levanta um espírito abatido, que transforma lágrimas em sementes, que faz do deserto um lugar de encontro com Deus. A fé, quando cultivada, se torna uma arma de destravamento. Onde a dúvida bloqueia, ela libera. Onde o medo paralisa, ela impulsiona. Onde a lógica não alcança, ela constrói pontes. E é por isso que a fé não pode ser um detalhe da vida espiritual. Ela precisa ser o alicerce. No entanto, talvez o aspecto mais profundo dessa chave espiritual seja o arrependimento genuíno. Não o que vem com palavras decoradas, mas o que transborda de um coração que reconhece sua fragilidade. O arrependimento que abre céus não é o que busca desculpas, mas o que busca transformação. É aquele que faz com que o céu se incline, não por causa da eloquência, mas por causa da verdade que pulsa. É esse arrependimento que limpa, que renova, que restaura. Ele quebra cadeias, ele refaz alianças, ele atrai o olhar de Deus como poucas coisas são capazes. E nesse lugar de vulnerabilidade, a chave gira. Ela destranca memórias, ela reconstrói promessas, ela restaura a dignidade. É ali, nesse momento, que tudo começa a mudar. E quando essa chave é ativada pela entrega, pela obediência, pela fé e pelo arrependimento, algo muda não só ao redor, mas dentro. A atmosfera do espírito se transforma. A percepção é aguçada. O discernimento é ampliado. É como se escamas caíssem dos olhos e, de repente, você passasse a enxergar o que sempre esteve ali. As promessas que pareciam mortas ressuscitam. Os sonhos que estavam enterrados voltam a pulsar. A oração que parecia repetitiva ganha vida nova. E nesse momento, você entende que nunca foi sobre conseguir coisas, mas sobre acessar dimensões. Nunca foi sobre controle, mas sobre comunhão. Nunca foi sobre receber, mas sobre ser transformado. Essa é a chave escondida. Aquela que muitos buscam fora, mas que na verdade está dentro. Aquela que não precisa ser fabricada, apenas revelada, porque ela foi deixada ali, dentro do seu espírito, desde o início. Mas ela só se manifesta quando o coração se abre completamente. Quando não há mais reservas. Quando tudo é colocado diante dele sem medo, sem resistência. É aí que a chave gira. E quando ela gira, o que estava trancado começa a se mover. O que estava retido começa a fluir. O que parecia esquecido começa a ressurgir. E ainda assim, mesmo com toda essa revelação, há algo ainda mais profundo aguardando ser liberado. Pai, neste exato momento, diante de tudo o que foi revelado, de tudo o que foi sentido, de tudo o que foi tocado no mais íntimo do nosso ser, nós nos colocamos inteiramente em Tua presença, sem máscaras, sem desculpas, sem resistência, apenas com o coração nu, exposto, desejoso de Te encontrar de verdade.
Sabemos agora que não estávamos apenas orando palavras ao vento. Não estávamos apenas repetindo frases soltas. Cada respiração, cada silêncio, cada lágrima, cada pensamento contido nesse momento foi parte da chave. A chave que gira agora, que abre as trancas invisíveis que nos afastavam da plenitude da tua vontade. Não estamos aqui pedindo por portas comuns. Estamos diante da porta do invisível, daquilo que olhos humanos não podem compreender, mas que o Espírito reconhece. E diante dela, declaramos: estamos prontos para entrar. Senhor, entregamos tudo o que temos carregado, as dores antigas, as frustrações ocultas, as batalhas internas que ninguém viu. Colocamos aos teus pés cada medo que ainda nos prende, cada expectativa que não foi correspondida, cada sonho que pareceu se perder no caminho. Nós não queremos continuar tentando forçar portas erradas. Queremos apenas a porta que o Senhor abre. Queremos a tua vontade, mesmo que isso nos custe conforto, mesmo que nos leve por caminhos inesperados. Porque agora entendemos que a verdadeira vitória não está em conquistar o mundo, mas em te encontrar em cada detalhe da caminhada. Essa oração foi a estrada até a porta. Agora, em nome de Jesus, nós entramos. Espírito Santo, entra nesse ambiente com poder, com luz, com fogo purificador. Vem habitar onde antes havia apenas dúvidas e ruídos. Vem iluminar onde os olhos não alcançam. Vem revelar o que o coração ainda teme encarar. Que a atmosfera espiritual ao nosso redor seja completamente tomada por tua presença e que não haja mais espaço para a incredulidade. Que toda distração, toda confusão, todo pensamento contrário seja dissipado agora, como névoa que se desfaz ao nascer do sol. Que o teu nome seja o centro de tudo. Que cada palavra dessa oração tenha sido uma chave girando, uma porta se abrindo, uma revelação se manifestando. Senhor, sela essa oração com o teu sangue. Que nenhuma força contrária possa tocar naquilo que foi entregue aqui. Que os céus sejam testemunhas desse momento de decisão, de transformação, de rendição absoluta. Que essa oração seja lembrada como um divisor de águas na vida de quem está orando agora. Que ela marque o fim de uma estação de espera e o início de um tempo de cumprimento. Que a partir de hoje o teu mover se manifeste com clareza, com precisão, com graça, não como um alívio temporário, mas como uma mudança eterna. E por fim, declaramos com fé: o que estava trancado já não está mais. O que parecia impossível agora é caminho aberto. O que parecia perdido foi reencontrado. E não por mérito nosso, mas pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Pela tua fidelidade que nunca falha. Pela tua promessa que nunca mente. O Senhor é quem faz todas as coisas novas. E hoje, aqui, agora, algo novo começou. Em nome de Jesus, amém. Nada é por acaso. Se você chegou até aqui, é porque Deus preparou este momento para falar ao seu coração. Ele conhece suas lutas, vê suas lágrimas e já está trabalhando ao seu favor. A oração nos fortalece, a gratidão nos aproxima dele e a fé nos sustenta em cada passo da caminhada. Por isso, não guarde essa bênção só para você. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as orações que vão renovar sua fé. E não se esqueça de compartilhar essa mensagem com as pessoas que você ama, pois Deus pode usar você para transformar vidas.